Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Provérbios, capítulo 16, versículo 27. Muitos provérbios mostram o caráter do homem mau. Muitas vezes no livro chamado de perverso. Aqui no caso de Provérbios 16, 27, o termo utilizado é homem depravado. E de fato, temos várias citações ao caráter de tais pessoas ao longo do livro, mas há uma sequência específica de provérbios, aqui em Provérbios 16, que chama a atenção. Dos versículos 27 ao 30, provérbios colocados em sequência, citando algumas características desse homem, aqui chamado de depravado, perverso e violento. Eu acho que essa sequência nos ajuda a fazer uma espécie de panorama, de descrição do que nós podemos entender do que Provérbios fala sobre tal homem perverso. Acredito que nossa tendência, ao falar de perversidade, é de pensarmos como algo distante, características que estão longe de mim. Talvez você pense num criminoso ou alguém capaz de cometer barbaridades, crueldades contra os outros. Mas a verdade é que pode ser algo mais sutil e próximo do que imaginamos. Então vamos analisar brevemente esses 4 versículos aqui. Mais uma vez, o versículo 27 nos diz: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. A ideia de cavar o mal aqui parece algo como maquinar o mal. Alguém que escava, que planeja, que procura o mal. E essa ideia de maquinar o mal é algo muito combatido no livro de Provérbios. O perverso nesse livro e em outros textos da Bíblia é alguém que não apenas pratica a maldade num mero impulso, algo momentâneo, mas alguém que gasta talvez horas do seu dia maquinando a maldade que fará, que possui um planejamento prévio para cometer aquela iniquidade. O versículo 30, ainda aqui em Provérbios 16, o último dessa sequência, parece que volta a esse ponto. Diz que quem fecha os olhos imagina o mal. E ele vai falar aqui que essa pessoa não só fecha os olhos para imaginar o mal, mas que avança até a execução daquilo. Versículo 30 é concluído dizendo: e quando morde os lábios o executa. Mais uma vez, provavelmente a ideia de fechar os olhos é de algo que está sendo planejado, meditando naquilo, pensando internamente no mal que fará. E a verdade é que isso é triste, mas muitos homens planejam a maldade. De novo, podemos pensar em criminosos hediondos que preparam de antemão cada passo que irão tomar para cometer suas maldades. Mas observe o tipo de pecado que é citado aqui. O versículo 27 termina dizendo: e nos seus lábios há como que fogo ardente. O versículo 28 diz: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O pecado citado aqui não é nem um crime hediondo, mas uma língua que causa mal, uma língua que causa incêndios. Na carta de Tiago, no capítulo 3, o autor vai falar justamente dessa mesma perspectiva, que a língua é um órgão pequeno, mas é como uma fagulha, capaz de provocar um tremendo incêndio. A nossa boca, com certeza, é capaz de fazer muito mal. E muitas vezes o fazemos de maneira premeditada. Ele fala do perverso espalhar contendas, o difamador separar maiores amigos.
nós entendemos que essas não são atitudes tão incomuns. Muitas pessoas caem com fofocas, talvez mentiras contra os outros, espalham segredos e com isso espalham contendas. Algumas pessoas possuem uma tendência contenciosa mesmo. Gostam de causar intrigas e usar a língua para isso. Isso aqui é uma descrição de um homem perverso e provavelmente todos nós, em algum nível, lidamos com a dificuldade de controlar a nossa língua. Vamos nos afastar de tamanha perversidade. E para concluir, versículo 29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Nós entendemos como muitas pessoas tentam seduzir os outros a cometer pecados, barbaridades. Muitas vezes levam alguém que está sendo enganado naquilo, sem nem perceber que caminha para algo terrível, por um caminho que não é bom, como dito aqui. Isso faz um eco muito grande com o capítulo 1 de Provérbios, onde a partir do versículo 10, o autor diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. E o exemplo que ele vai dar aqui de pecadores que estavam dizendo: Vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Em Provérbios 1, esses homens faziam promessas de união e bom êxito para eles. Mas o pai deixa claro: Filho, não vá por esse caminho, pois quem o faz acaba mal. Mais uma vez, o violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. E muitos homens querem se juntar para fazer o mal. Chamam pessoas para fazer isso consigo. Muitas vezes escondem seus verdadeiros objetivos no início, mas levam o próximo para caminhos terríveis. No caso de Provérbios 1, uma lição especial para jovens. E com certeza, essa ideia de aliciar para o mal vai além da violência em si. Convites ao pecado, talvez à maledicência, ao consumo de drogas, à desonestidade, a pecados sexuais. A lista certamente é grande. Mas nisso tudo, fiquemos com a lição. Voltando a esse ponto. O perverso é citado várias vezes, de fato, em Provérbios, sempre como alguém reprovável e de quem nós devemos nos afastar. Mas essa descrição de Salomão aqui no capítulo 16 nos ensina que precisamos estar alertas para nós mesmos não sermos os perversos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.